Você já foi lá embaixo. Não estou falando de um dia ruim. Não estou falando de uma semana difícil, de um mês complicado, de uma fase que passou rápido. Estou falando daquele lugar específico onde você olha para sua própria vida e não reconhece mais nada. Onde o plano que você tinha desapareceu. Onde o dinheiro acabou antes do mês. Onde a pessoa que você achava que era sumiu sem avisar. Você sabe exatamente do que eu estou falando. E sabe também o que fez quando chegou lá. Ficou quieto. Não contou para ninguém. Abriu o celular, ficou rolando a tela sem ler nada, fechou, abriu de novo. Ficou olhando para o teto de madrugada, tentando montar um plano que não saía do lugar, tentando entender onde errou, o que poderia ter sido diferente, o que você vai fazer agora. E no meio de tudo isso, veio a vergonha. Não a vergonha de ter errado, a vergonha de estar assim, de não conseguir explicar para o seu filho por que o dinheiro não tem, de desviar o olhar quando alguém pergunta como você está, de inventar resposta para não precisar dizer a verdade, de sorrir em foto enquanto por dentro você está tentando entender se ainda tem saída. Essa vergonha tem um nome: fundo. E o fundo é um lugar que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando esconder que conheceu. Constroem uma imagem de quem nunca caiu, nunca perdeu, nunca ficou sem saber o que fazer. Mas você e eu sabemos a verdade. Todo mundo que chegou em algum lugar de verdade em algum momento da vida estava exatamente onde você está agora, com menos do que precisava, com mais dúvida do que certeza, com o peso de uma situação que não escolheu e a responsabilidade de sair dela do mesmo jeito. A diferença entre eles e quem ficou não foi talento, não foi sorte, não foi condição, foi o que fizeram com o fundo. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso é o que quase ninguém te conta. O fundo não é o pior lugar onde você pode estar. O pior lugar é o meio. É ficar naquela zona cinza onde você não está bem o suficiente para ser feliz, mas está confortável o suficiente para não mudar. Onde a dor não é grande o bastante para te mover, mas é constante o bastante para te desgastar. É ficar só existindo. O fundo é diferente. O fundo tem uma qualidade que o meio nunca vai ter. No fundo, não tem mais nada para defender. Não tem imagem para proteger. Não tem reputação em jogo. Não tem medo de perder o que você não tem. Não tem nada a esconder porque já está tudo exposto. E é exatamente aí, nesse lugar que parece o pior de todos, que começa algo que a maioria das pessoas nunca vai sentir na vida: liberdade. Não a liberdade de quem tem tudo. Essa é frágil, condicionada, dependente de manutenção. A liberdade de quem não tem nada a perder é diferente. É bruta, é limpa. É a liberdade de quem não precisa mais fingir, não precisa mais proteger, não precisa mais pedir permissão para recomeçar. E essa liberdade, quando você entende o que ela é, muda tudo. Porque quem não tem nada a perder não hesita. Quem não tem nada a perder não fica esperando o momento certo. Quem não tem nada a perder não pede opinião, não busca validação, não espera que alguém confirme que é seguro avançar. Quem não tem nada a perder age. E age de um jeito que quem tem tudo a perder nunca vai conseguir. Napoleon Hill passou anos estudando pessoas que saíram do zero absoluto e construíram algo real. Não estudou teoria. Estudou vida. Estudou pessoas de carne e osso que perderam tudo, que foram à falência, que ficaram sem emprego, sem família, sem saúde, e que mesmo assim encontraram um caminho de volta. E ele percebeu um padrão que incomoda quem prefere acreditar que vencer é questão de sorte ou de origem. Os que mais venceram não eram os mais talentosos, não eram os mais bem preparados, não eram os que tinham mais recurso ou mais conexão. Eram os que tinham chegado tão fundo que não tinham mais outra direção possível a não ser subir. E foi exatamente essa ausência de opção que criou neles uma clareza que ninguém que nunca caiu vai ter. A queda não destruiu essas pessoas. A queda as libertou. Agora deixa eu te perguntar algo. E responde com sinceridade. Não para mim, para você mesmo. Você está usando o seu fundo como desculpa ou como combustível, porque os dois são possíveis. A dor é a mesma. A situação é a mesma. O que muda é a direção que você dá para ela. Tem gente que cai e fica olhando para o buraco. Fica contando a história da queda para todo mundo que encontra. Se define pela queda, vira a queda. E aí a queda deixa de ser um momento e vira uma identidade. E quando a queda vira identidade, você não sai mais dela. Tem gente que cai, fica um tempo quieta, processa, decide e sobe diferente. Você precisa escolher agora
Qual dessas pessoas você vai ser? Não amanhã. Não quando a situação melhorar. Agora. Porque o fundo não dura para sempre. Ele passa. E quando ele passa, ele leva junto a janela que abriu. A clareza some. A urgência some. O fogo que a dor acendeu some. E você fica igual, só com menos tempo do que tinha antes. Então a pergunta não é se você vai sair do fundo. A pergunta é se você vai usar esse momento ou vai deixar ele passar. Agora entra o silêncio. E aqui eu preciso que você entenda uma coisa que parece simples, mas faz toda a diferença. Existe um silêncio de quem desistiu e existe um silêncio de quem decidiu. Os dois parecem iguais por fora. Os dois são quietos. Os dois não anunciam nada. Mas por dentro são completamente opostos. O silêncio de quem desistiu é vazio. É pesado. É a ausência de movimento disfarçada de paz. É ficar quieto porque não tem mais energia para tentar. É parar de falar sobre os planos porque os planos pararam de existir. O silêncio de quem decidiu é diferente. É denso. É focado. É cheio de movimento que ninguém vê. É parar de falar sobre o que vai fazer porque está ocupado demais fazendo. É construção invisível. É acúmulo silencioso. É a pessoa que some por um tempo e volta transformada, sem avisar, sem explicar, sem pedir que ninguém entenda. Esse segundo silêncio é o que você precisa construir agora. E construir esse silêncio exige que você pare com algo que provavelmente está fazendo agora mesmo. Parar de explicar onde você está. Parar de justificar a situação para quem não perguntou. Parar de buscar validação de pessoas que não vão conseguir te dar o que você precisa. Parar de esperar que alguém te dê permissão para recomeçar. Ninguém vai te dar essa permissão. E você não precisa dela. A maioria das pessoas que está no fundo faz o movimento errado. Fala demais. Posta demais. Desabafa demais. E não tem nada de errado em buscar apoio. Mas existe uma diferença entre buscar apoio e usar a fala como substituto da ação. Porque toda vez que você conta para alguém o que vai fazer, seu cérebro registra como se você tivesse feito. Te dá uma sensação de recompensa antecipada. E essa recompensa rouba sua energia antes que você tenha feito qualquer coisa. Enquanto você explica o plano não acontece. Enquanto você busca aprovação, alguém mais silencioso está executando, sem audiência, sem aplauso, sem ninguém confirmando que é o caminho certo. Só movimento, só consistência. Só um dia atrás do outro empilhando o resultado que ninguém vai ver no começo, mas que no final vai ser impossível ignorar. E é aqui que começa a diferença de verdade, porque não é sobre ficar calado por ficar. É sobre entender que o silêncio, quando é de quem decidiu, é uma estratégia. É sobre proteger sua energia de quem vai duvidar. Proteger seu plano de quem vai criticar antes de existir. Proteger seu recomeço de quem vai tentar te convencer de que não vai funcionar. Porque vai aparecer gente assim. Sempre aparece. Não necessariamente por maldade. Às vezes por medo. Quando você decide subir, você incomoda quem ficou. Quando você decide mudar, você espelha quem não mudou. E o reflexo incomoda. Então vem os comentários, os conselhos não pedidos, os cuidado com isso, os eu não sei se é boa ideia, os você tem certeza. E a resposta para tudo isso é o silêncio de quem decidiu. Não raiva, não discussão, não necessidade de provar nada, só movimento. Você não precisa que ninguém entenda o processo. O resultado vai falar. Agora deixa eu te falar algo que vai parecer duro, mas você precisa ouvir. Sem condição ideal, você reconstrói. Sem academia, você treina em casa, no quarto, na rua, com o peso do próprio corpo. Sem dinheiro para curso, você estuda o que está disponível de graça e tem muito disponível. Sem emprego fixo, você trabalha no que aparecer enquanto constrói o que quer. Sem apoio, você avança sozinho. Porque a reconstrução não começa quando a condição melhora. A condição melhora quando a reconstrução começa. E isso exige algo que vai contra tudo que você está sentindo agora. Exige movimento no meio da dor. Exige ação antes de estar pronto. Exige que você se levante sem ter certeza de como vai terminar, sem garantia de que vai funcionar, sem ninguém aplaudindo a tentativa. Esse é o movimento mais difícil que existe, e é o único que importa. Napoleon Hill não falava sobre motivação, falava sobre decisão, porque motivação é uma emoção. Ela vai e vem. Ela depende de como você acordou, do que aconteceu no dia, do que você comeu, de quantas horas dormiu.
Decisão é diferente. Decisão é uma escolha que você faz independente de como está se sentindo. E quando você toma uma decisão de verdade, a motivação para de ser necessária. Você age porque decidiu, não porque está animado. Agora comenta aqui embaixo. Não precisa ser longo, não precisa ser elaborado. Só escreve, eu decidi. Porque registrar essa decisão aqui, nesse momento, já é diferente de só pensar. E os comentários que você vai ler aqui vão te mostrar que você não está sozinho nessa. Mas fique, porque isso aqui ainda é só metade. Porque existe um nível acima do que você acabou de entender. Um nível onde você não só decide levantar, mas se torna alguém que não consegue mais parar. E é exatamente isso que a gente vai entrar agora. Você chegou até aqui. E isso já diz algo sobre você que a maioria das pessoas não entende sobre si mesma. Porque parar é fácil. Desligar é fácil. Ir fazer outra coisa, voltar para a distração, fingir que vai assistir depois e nunca assistir, isso é fácil. Mas você ficou. E quem fica quando é difícil já está fazendo algo diferente de quem vai embora quando fica pesado. Agora presta atenção, porque a partir daqui muda o nível. Você já entendeu o fundo. Já entendeu que a liberdade de quem não tem nada a perder é real. Já entendeu a diferença entre o silêncio de quem desistiu e o silêncio de quem decidiu. Mas entender não move. Entender não reconstrói. Entender não te tira do lugar onde você está. O que move é o que vem agora. Porque existe um problema que ninguém fala quando o assunto é recomeço. Todo mundo fala sobre levantar. Todo mundo fala sobre tentar de novo. Todo mundo fala sobre não desistir. Mas quase ninguém fala sobre o que acontece entre a decisão e o resultado. Esse intervalo que pode durar semanas, meses, às vezes anos, onde você está fazendo o que precisa fazer, mas ainda não está vendo nada mudar. Esse intervalo tem um nome. É onde a maioria desiste. Não desiste por falta de vontade. Desiste porque tem uma voz dentro da cabeça que fica mais alta exatamente quando você está mais perto de algo. Uma voz que conhece seus pontos fracos melhor do que qualquer pessoa, que sabe exatamente o que dizer para te fazer parar, que aparece de madrugada quando você está cansado, que sussurra quando você olha para o espelho, que fabrica dúvida quando você está prestes a avançar. Essa voz não é fraqueza, é padrão. É um conjunto de crenças, comportamentos e reações automáticas que foram sendo construídos ao longo de anos. Cada vez que você tentou e não deu certo, o padrão se fortaleceu. Cada vez que você desistiu, o padrão aprendeu que desistir é a resposta. Cada vez que você recuou diante do desconforto, o padrão gravou que desconforto é sinal de perigo. E agora esse padrão tenta te proteger. Tenta te manter onde está porque onde está é conhecido. E para sua mente, conhecido é seguro. Mesmo que seja ruim, mesmo que seja pequeno, mesmo que te destrua devagar. Para sua mente, o desconhecido, mesmo que seja melhor, é uma ameaça. Então ela sabota, cria urgências falsas no momento em que você ia estudar. Te convence de que hoje não é o dia certo, que amanhã você começa com mais energia, que faz sentido esperar as condições melhorarem. Te lembra de todas as vezes que tentou e não funcionou. Te pergunta quem você pensa que é para acreditar que dessa vez vai ser diferente. E o problema não é que essa voz existe. O problema é quando você começa a negociar com ela. Porque toda negociação com o padrão é uma derrota disfarçada de bom senso. Parece razoável, parece maduro, parece que você está sendo realista, mas na prática é só o padrão ganhando mais um dia. E mais um dia vira mais uma semana. E mais uma semana vira mais um ano. E de repente você olha para trás e percebe que ficou parado enquanto o tempo passou. Napoleon Hill entendeu isso antes de qualquer escola de psicologia ter nome. Ele observou que as pessoas não travam por falta de inteligência ou por falta de capacidade. Travam porque o padrão mental que carregam é incompatível com o resultado que querem. E enquanto o padrão não muda, o resultado não muda. Não importa quantas vezes você tenta. Não importa quantas metas você escreve. Não importa quantos vídeos você assiste. O padrão vence sempre que você não muda o padrão. Então como você muda? Não com motivação. Motivação é combustível que acaba, não com força de vontade. Força de vontade é um recurso limitado que se esgota ao longo do dia. Não com inspiração. Inspiração é um visitante que aparece sem avisar e vai embora da mesma forma. Você muda com repetição. Repetição deliberada,
consistente, silenciosa. Repetição quando não tem vontade. Repetição quando não tem resultado visível. Repetição quando parece não estar funcionando. Repetição especialmente nesses momentos, porque é nesses momentos que o padrão testa se você vai recuar ou continuar. E cada vez que você continua quando o padrão manda parar, você enfraquece o padrão e fortalece algo novo. Napoleon Hill estudou pessoas que saíram do zero e percebeu que todas elas passaram por um período que ele chamava de construção invisível. Um período onde estavam trabalhando, estudando, treinando, avançando, mas onde nada de fora ainda mostrava resultado. Um período onde era impossível explicar para alguém de fora o que estava acontecendo porque de fora não estava acontecendo nada, mas por dentro estava acontecendo tudo. Por dentro o padrão antigo estava sendo substituído. Crença por crença, hábito por hábito, reação por reação. Devagar, silenciosamente, sem anúncio, sem plateia, sem ninguém validando o processo. E é nesse período que a maioria desiste, porque o período invisível é longo, e é desconfortável, e é solitário, e parece que não está funcionando. E a voz do padrão fica mais alta justamente nesse período porque sabe que é agora ou nunca. Que se você continuar por mais um pouco, ela perde força. Então ela grita. E os que chegam lá são os que continuam mesmo com ela gritando. Agora imagina o seguinte: você acorda amanhã e faz uma coisa diferente. Não uma coisa grande, não uma mudança radical, só uma coisa. Você age antes de sentir vontade. Você não espera a motivação chegar para começar. Você começa e deixa a motivação aparecer no meio, porque é assim que funciona na prática. A motivação não precede a ação, ela segue a ação. Você começa antes de estar pronto e o corpo vai junto. Você começa antes de ter certeza e a clareza aparece no movimento. Você começa antes de se sentir capaz e a capacidade se desenvolve no processo. Não existe momento ideal. Existe o momento em que você decide que agora é a hora. E agora é a hora. Pensa comigo. Você está no fundo. Você não tem o que perder. Você já passou pelo pior. Você já sentiu o peso da queda, a vergonha do silêncio, o cansaço de fingir que está bem quando não está. Você já pagou esse preço. A pergunta agora não é se vale a pena tentar. A pergunta é o que você vai fazer com o que pagou, porque dor que não gera transformação é só sofrimento. Mas dor que gera movimento, que gera decisão, que gera construção, essa dor tem valor. Essa dor compra algo que não tem preço. Compra uma versão sua que o conforto nunca teria construído. E é aqui que entra o conceito que Napoleon Hill levou uma vida inteira para articular e que quase ninguém absorve de verdade. Ele não falava sobre fazer, falava sobre se tornar. Porque fazer é pontual. Fazer é uma ação isolada. Se tornar é permanente. Se tornar é uma transformação de identidade que não volta atrás. E a diferença entre os dois muda tudo. Quem tenta fazer coisas diferentes volta para o padrão antigo quando a pressão aumenta. Porque por baixo das ações novas ainda está a mesma identidade velha. Mas quem se torna alguém diferente não volta, porque não existe para onde voltar. A pessoa que era antes não existe mais. E como você se torna? Com repetição que cria identidade. Com identidade que cria comportamento. Com comportamento que cria resultado. Essa é a ordem. Não tem atalho. Não tem inversão possível. Você não espera o resultado para mudar a identidade. Você muda a identidade para o resultado aparecer. Isso significa que você começa a agir como a pessoa que quer ser antes de ter qualquer prova de que é essa pessoa. Você treina como alguém que cuida do corpo antes de ter o corpo que quer. Você estuda como alguém que leva o conhecimento a sério antes de ter o resultado que o conhecimento traz. Você trabalha com a disciplina de alguém bem-sucedido antes de ter o sucesso. E essa repetição, feita todos os dias, em silêncio, sem plateia, começa a mudar quem você é. Não de uma vez, devagar. Quase imperceptível no começo, mas consistente. E consistência no longo prazo é imbatível. Consistência vence talento. Consistência vence inteligência. Consistência vence condição. Porque talento sem consistência é potencial desperdiçado. Inteligência sem consistência é capacidade que não se realiza. Condição sem consistência é oportunidade que passa. Mas consistência, mesmo sem talento, mesmo sem recurso, mesmo sem condição ideal, constrói, sempre constrói.
Agora deixa eu te mostrar o que acontece quando você entende isso de verdade e começa a viver assim. Você para de se comparar. Não porque as pessoas ao redor pararam de crescer, mas porque você está ocupado demais construindo para ficar olhando para o lado. Você para de buscar validação. Não porque parou de se importar com o que pensam de você, mas porque o processo em si começa a ser suficiente. Você para de precisar de aplauso para continuar, porque você aprendeu a encontrar no próprio movimento a evidência de que está no caminho certo. E algo começa a mudar que é difícil de descrever, mas que quem passou por isso reconhece na hora. Você começa a se respeitar de um jeito diferente. Não o respeito que vem de conquista externa, de reconhecimento, de resultado visível. O respeito que vem de saber que você faz o que disse que ia fazer, que quando você fecha um compromisso com você mesmo, você cumpre. Que sua palavra para você mesmo vale tanto quanto sua palavra para qualquer outra pessoa. E esse respeito, quando você começa a construí-lo, muda a forma como você se move no mundo. Muda como você fala. Muda como você decide. Muda o que você aceita e o que você recusa. Muda o que você considera possível para sua vida. E é aí que começa a transformação que ninguém vê acontecendo, mas que todo mundo vê quando está pronta. Daqui a alguns meses, as pessoas ao redor vão notar algo diferente em você. Não vão conseguir nomear o que é. Vão dizer que você mudou, que está diferente, que tem algo. Vão perguntar o que você fez. Vão querer saber o segredo. E você vai saber que não tem segredo. Tem processo. Tem dias difíceis empilhados um sobre o outro. Tem noites onde você quase desistiu, mas não desistiu. Tem manhãs onde você não tinha vontade, mas se levantou do mesmo jeito. Tem momentos de dúvida onde você continuou sem ter certeza. Tem uma versão sua que escolheu subir quando tinha toda a razão e toda a desculpa do mundo para ficar no chão. Isso ninguém viu. Mas agora todo mundo vê o resultado. E sempre foi assim. Os que falam continuam falando. Os que executam mudam de vida. Os que esperam a condição ideal ficam esperando. Os que criam condição com o que tem chegam onde a maioria não chega. Agora faz uma coisa comigo. Não amanhã. Agora, quando esse vídeo terminar, escolhe uma coisa, só uma, que você pode fazer hoje que te aproxima de onde você quer estar. Não precisa ser grande. Não precisa impressionar ninguém. Não precisa fazer sentido para ninguém além de você. Pode ser estudar por 30 minutos. Pode ser treinar no quarto. Pode ser ligar para alguém que pode abrir uma porta. Pode ser escrever o primeiro parágrafo de algo que você quer construir. Pode ser dormir cedo para amanhã acordar diferente. Uma coisa, hoje, em silêncio. Porque a distância entre quem você é agora e quem você vai se tornar não é feita de grandes saltos ou de momentos dramáticos. É feita de pequenas decisões tomadas todos os dias quando ninguém está olhando. É feita de você contra você, sem plateia, sem garantia, sem aplausos no intervalo. E quando você faz isso por tempo suficiente, você percebe que não depende mais de motivação. Não depende mais de vontade. Não depende mais de ninguém. Você percebe que virou alguém que não consegue mais parar. Alguém que não volta atrás. Alguém que o mundo não segura. Alguém irreconhecível. Não irreconhecível para se exibir. Irreconhecível porque a transformação foi tão profunda, tão real, tão construída de dentro para fora, que a pessoa que você era antes genuinamente não existe mais. Você não voltou ao ponto de partida melhorado. Você se tornou alguém novo, com uma nova identidade, uma nova forma de se mover, uma nova relação com a dificuldade, com o tempo, com o esforço. E isso, quando acontece, é permanente. Agora comenta aqui embaixo. Escreve "Eu subo", não como motivação passageira, como decisão registrada, como compromisso que você está fazendo com você mesmo nesse momento. E não esquece, se esse vídeo chegar a 50 mil visualizações, todo mundo que comentou vai receber 3 materiais gratuitos por e-mail. Um sobre como vencer a procrastinação, outro sobre como construir disciplina do zero, e o mais importante, um guia real de recomeço, sem enrolação, sem promessa vazia, só o que funciona para quem está começando de baixo. Curte o vídeo, comenta "Eu subo" aqui embaixo, compartilha com alguém que está no chão e que precisa ouvir isso hoje, porque os que falam continuam falando. Os que decidem mudam de vida. Caia. Levante. Torne-se irreconhecível.